Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vinda a mais um programa Palavra Viva. Você que nos acompanha pela TV Candidez, pela nossa página do YouTube, Missão Maria de Nazaré, seja muito bem-vindo a mais um dia de reflexão, de oração. O Senhor que nos convida hoje a uma oração mais humilde, uma oração mais verdadeira, uma oração de contrição. Possamos, então, elevar o nosso coração ao mais altos céus e deixar que a graça de Deus possa nos tocar. Essa liturgia tão bela, nesse sábado 26 de março, nessa terceira semana da Quaresma. O Senhor nos convida mais uma vez e nos instrui, mais uma vez nos ensina aquilo que Ele quer colocar no nosso coração, aquilo que Ele quer nos ensinar. Então seja muito bem-vindo mais uma vez. Desde já vai abrindo o seu coração, desde já vai se colocando na presença do Senhor, desde já vai também colocando as suas intenções, pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, para juntos, diante desta liturgia, deste direcionamento, acolher-nos a palavra do Senhor e entender aquilo que Ele quer nos dizer. Então, para iniciarmos este dia de reflexão, de oração, vamos pedir a presença do Espírito Santo, que Ele possa vir nos conduzir, pedindo Jesus que Ele venha estar junto de nós, que Ele mesmo possa vir nos ensinar, possa vir derramar as suas bênçãos, derramar as suas graças sobre nossa vida. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração hoje possa assemelhar-se ao seu. Que o nosso coração possa ser tocado por Tua graça, que o nosso coração possa ser tocado por Tuas mãos, neste tempo de Quaresma, neste tempo que o Senhor nos chama à conversão, nos chama à meditação, nos chama ao recolhimento. Possamos sim ser tocados pela ação do Teu Santo Espírito, possamos ser tocados por Suas bênçãos, por Suas graças. E hoje nós te pedimos, Senhor, um coração dócil a escutá-lo. Hoje nós te pedimos, Senhor, nós queremos te pedir um coração que possa escutá-lo. Um coração que possa se deixar ser conduzido. Um coração que possa deixar-se ser moldado, deixar-se ser transformado, Senhor. Conduza-nos, Senhor Jesus, por Tua graça, por Teu Espírito. Que Teu Espírito também possa alcançar todos esses que nos assistem, que nos acompanham, possa alcançar as suas famílias, possam tocar o coração de cada um destes. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece, sabe tudo o que se passa na vida de cada um, sabe de suas aflições, seus medos, suas incertezas, sabe de suas dificuldades, feridas. Por isso, doce Espírito Santo, ide ao auxílio deste Teu povo que tem sede de Ti, que tem sede da Tua graça. Ide, doce Espírito, escutai o clamor deste Teu povo, que clama a Tua presença, neste tempo de conversão, neste tempo propício de mudança, que o Senhor nos presenteia e o que o Senhor nos chama a voltar o nosso coração para Ti, Senhor Jesus. Dai-nos esta graça de voltar o nosso coração totalmente para Ti, de ouvir os Teus ensinamentos, ouvir a Tua palavra, e estas palavras serem enraizadas no nosso coração. E mais ainda, Senhor, neste tempo, ter a graça de colocar em prática todos os Teus ensinamentos, todos os Teus direcionamentos, tudo aquilo que o Senhor nos ensina através das liturgias, tudo aquilo que o Senhor nos ensina através do Evangelho, das leituras. Sim, Senhor Jesus, dai-nos um coração dócil, um coração obediente, um coração puro, como o da Virgem Maria, como o de Nossa Senhora. Que ela também possa estar conosco neste dia de oração, neste dia de meditação, de reflexão, neste tempo de Quaresma. Ó doce Virgem Maria, esteja conosco, intercede por nós e ensina-nos a ser como Tu fostes, obediente e sempre tendo um coração dócil à vontade do Pai.
Maria de Nazaré, rogai por nós. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. É uma passagem muito conhecida, a passagem do fariseu e do publicano. Uma passagem muito conhecida que São Lucas nos narra nesse capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior, desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus viaja para Jerusalém. Estamos diante destas narrações de Jesus viajando a Jerusalém. Depois da Galileia, depois do seu ministério na Galileia, narrado por São Lucas, onde ele cura a sogra de São Pedro, onde ele faz a pesca milagrosa, onde também acontece o chamado de Levi, aquele cobrador de impostos que Jesus chamou a fazer parte dos seus 12. Além disso, Jesus também escolhe os 12 apóstolos, escolhe aqueles 12 a estar mais próximo dele. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, acalma as tempestades. Jesus se transfigura. Após todos esses relatos, narrado por São Lucas no seu ministério na Galileia, Jesus então viaja para Jerusalém. Jesus faz esta viagem para Jerusalém. E aqui, aqui os 72 discípulos são enviados em missão. Aqui São Lucas nos narra o fato ocorrido na casa de Marta e Maria, onde a melhor parte é escolhido por Maria. Aqui Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso. Aqui Jesus nos conta parábolas como do grão de mostarda, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Então aqui Jesus conta-nos parábolas, realiza mais alguns milagres, alguns feitos, dá ensinamentos. E aqui diante de alguns que se vangloriavam como se fossem justos, como diz no início deste trecho do Evangelho, Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Então aqui, estes, com um comportamento assim, achando-se santos, já com a sua santidade perfeita, se vangloriavam e desprezavam aqueles tidos como pecadores. Então Jesus conta esta parábola entre o publicano e o fariseu, que eles sobem ao templo para orar. E aqui o fariseu, ele se vangloria. Aqui ele faz uma oração se exaltando. Não sou como publicano, ladrão. Não sou como publicano, aquele que passa os outros para trás, aquele que comete erros. E aqui ele dá graças a Deus por não ser pecador. Aqui ele dá graças a Deus pela sua santidade. Santidade que podemos ver que não tem, cheio de arrogância, cheio de soberba, e aqui ele se vangloria, desta falsa santidade, e acusa o outro,
apontando os pecados do outro, apontando os erros do outro, enquanto que o publicano, sem ao menos olhar para o céu, sem ao menos ousar olhar para o céu, bate no peito dizendo: sou pecador. Então aqui Jesus nos conta duas orações. Jesus nos coloca duas formas de rezar. Qual dessas duas nos encontramos? Qual destas duas orações nos identificamos? Daquele tipo que aponta o pecado dos outros? Daquele tipo que aponta o erro dos outros? Daquele tipo que só o outro é errado, só o outro é falho? Ou daquele tipo que reconhecemos o nosso lugar, que reconhecemos quem somos? Diante de Jesus, diante da verdade, não há mentira alguma. Diante de Jesus, não há máscaras. Não dá para ficar escondendo atrás do erro dos outros. Mas é preciso reconhecer os próprios erros. Preciso reconhecer as próprias falhas. Então Jesus conta esta parábola e de uma maneira a nos ensinar a derramar verdadeiramente o nosso coração diante do Pai. Ser sincero, reconhecer quem somos e não ficar nos vangloriando por aquilo que fazemos de certo. E com certeza há coisas que fazemos de certo, há coisas que conseguimos acertar, fazer certo, mas não para a nossa glorificação, mas sim para a glorificação do Pai. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré, pela TV Candidez. Seja muito bem-vindo a esse dia de reflexão da terceira semana do Tempo Comum, neste sábado, 26 de março. Estamos aqui refletindo sobre a parábola do fariseu e do publicano. Dois tipos de orações no templo que Jesus ensina àquele povo. Relatado por São Lucas, nos é contado, nos é apresentado dois tipos de pessoas que foram ao templo rezar. Um totalmente tomado pela soberba, pelo sentido de se gloriar, pelo sentido de se exaltar diante de Deus. E um outro que reconhece verdadeiramente os seus pecados, verdadeiramente reconhece as suas limitações, reconhece as suas falhas e coloca diante de Deus, suplicando a sua misericórdia, suplicando que Deus tenha de misericórdia dele, pois é pecador. Não aponta nada, não aponta erros de ninguém, não aponta falhas dos outros, aponta a si mesmo. Ele coloca a si mesmo diante de Deus. E essa deve ser a nossa oração diária. Nos colocar
diante de Deus, colocar a nós mesmos diante de Deus. É certo que sim, podemos contar as nossas contrariedades em relação a outras pessoas, contar os nossos sentimentos diante de certas situações para Deus, mas não no sentido de nos gloriar por estarmos certos e o outro estar errado. Não se trata de estar certo ou de estar errado, mas trata-se de colocar-se diante de Deus, colocar o seu coração diante de Deus. E se isso gera incômodo, ferida, pedir a graça de Deus para que Ele possa tocar o coração, para que Ele possa dar a graça do perdão, da conversão. Quem somos a nível de oração? Quais desses dois somos? De que forma nos apresentamos diante de Deus, diante de Jesus? Preciso tomar muito cuidado com a soberba na oração, no sentido de só atacar aos outros, no sentido de só apontar o erro dos outros, só o outro que está errado. A culpa é do outro, é sempre o outro quem faz. Mas ter um olhar mais voltado para si e reconhecer-se pecador diante de Deus. Conhecer-se pecador diante de Jesus. E para que se haja, podemos dizer, uma contrição, uma reconciliação com o próprio Deus diante destas situações, é preciso ter este reconhecimento. É preciso ter esse reconhecimento de seus erros, esse reconhecimento das suas falhas. Humilhar-se mesmo, rasgar o coração diante de Deus e deixar que a sua graça possa agir. Porque Ele mesmo diz no final deste trecho: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Esta vida a qual vivemos, em nenhum momento, nada do que fazemos é para glorificação, para a nossa própria glorificação. Nada do que fazemos é para a nossa exaltação, mas é sim para a glorificação do Pai, sim para a glorificação de Deus. Então por isso é preciso humilhar o nosso coração, é preciso nos derramar, assumindo a nossa condição de pecador, de falho, para a graça de Deus poder agir em nós, poder fazer em nós. Reconhecer sim as nossas misérias e apontar aquilo que de falha em nós, em nossas atitudes. Padre Léo costumava dizer que, em uma de suas pregações, ele dizia que muitas das vezes tudo aquilo que se diz de ruim de mim é verdade. Tudo que se diz a meu respeito de ruim é verdade. E mais, pode ser até pior. Porque a minha humanidade é falha. Porque eu não sou capaz de fazer nada de bom. E se algum dia eu fiz algo de bom, algo de certo, não foi eu, mas foi a graça de Deus quem agiu em mim e fez acontecer. Diante desta bela fala, deste grande sacerdote, possamos direcionar o nosso coração nesse sentido da oração. Ter a certeza de que Deus é quem faz em nós. Deus é quem faz em nós. Não temos a capacidade de fazer por nossa própria conta, mas é Deus quem faz. E Deus derrama a sua misericórdia naqueles que se reconhecem diante dele. Eu quis misericórdia e não o sacrifício, vai nos dizer o salmista. Um belo versículo deste salmo de hoje. Eu quis misericórdia e não sacrifício. E temos uma grande facilidade de sacrificar os outros. Temos uma grande facilidade de levar os outros ao sacrifício. Mas a doação nossa, o sacrifício próprio, já encontramos uma grande dificuldade. Já encontramos uma grande barreira para assim agirmos, para assim fazermos. Doar-se pelo outro, servir ao outro,
Eu quis misericórdia e não sacrifício. E Jesus serviu na Galileia, Jesus serviu por onde ele passou. Aqui neste relato da sua viagem para a Galileia, já estamos próximo da sua paixão e ressurreição. Paixão a qual Jesus doou a sua vida, Jesus entregou a sua vida, foi até o final, foi até a morte e morte de cruz, sendo obediente, sem reclamação, sem murmuração, sem condenação, sem condenar ninguém, sem apontar a ninguém. Jesus quando ensinou, ele não simplesmente apontava os erros. Não simplesmente só apontava por apontar, mas ele ensinava o caminho da verdade. Ensinava o caminho certo. E aqueles que queriam fazer esse papel de apontar o erro dos outros, de julgar os outros, ele mostrava que este mesmo também é igual ao outro, pecador. Também vive nesta condição de pecador. A exortação, o ensinamento, o direcionamento, tudo isso é essencial. Nós devemos sim exortar os outros, mas exortar para que o objetivo seja o crescimento espiritual, seja uma edificação na busca pela santidade. E não simplesmente no sentido de humilhação, de constrangimento, de colocar a pessoa para baixo, não. Mas no sentido de ensinar o caminho da santidade. Isso sim devemos fazer com amor, fazer com misericórdia, pois é o que o salmista nos diz: eu quis misericórdia e não sacrifício. Não estamos aqui para sacrificar aos outros, mas sim para nos sacrificar pelos outros, nos doar pelos outros, pelo bem dos outros. Parar de olhar muito aos outros no sentido dos erros, no sentido das falhas. Olhar mais para nós nesse sentido, reconhecendo a nossa limitação, a nossa falha. Olhar menos para nós no sentido de reconhecer os nossos bons atos, reconhecer as nossas boas atitudes, sem nos vangloriar, nos glorificar, e olhar mais para os outros, no sentido de reconhecer aquilo que cada um tem de bom. Olhar para os outros e reconhecer aquilo que cada um pode fazer de bom. E reconhecer nele. Reconhecer, destacar no outro. Para que isso também possa a ele edificar o seu coração, a sua vida nessa busca pela santidade. Diante desta leitura tão maravilhosa, diante deste ensinamento tão rico de Jesus para as nossas vidas, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de meditação, possamos nesse momento pedir ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, que tenhamos um coração mais humilde, um coração mais manso, um coração capaz de nos humilhar, nos rasgar diante do Pai. Nesse templo de oração que Deus nos proporciona, que Deus nos chama, possamos, como este publicano, nem sequer ousar para o céu, olhar para o céu e bater no peito reconhecendo que somos pecadores. Possamos pedir esta graça de ter um coração mais humilde, um coração onde rasga as limitações, os erros diante do Pai e suplica a sua misericórdia para que possa nos alcançar e fazer alguém melhor, nos fazer alguém melhor para os outros, para que possamos ter uma doação mais total, uma doação mais verdadeira, poder sacrificar-nos verdadeiramente pelo bem do outro, abrir mão das nossas vontades pelo bem do outro. Neste tempo de quaresma, possamos ter no nosso coração esse desejo de doação, de entrega. O Senhor que percorreu todo aquele caminho até o alto do Calvário, sem murmurações, sem reclamações,
sem condenações, como uma ovelha destinada ao matadouro. Foi silenciosamente, doou a sua vida para que pudéssemos ter a graça de tocar ao Pai, a graça de chegar ao céu. Que possamos também ser como ovelhas destinadas ao matadouro, doando a nossa vida pelos outros, pelos irmãos, pelo bem de todos, para que a misericórdia de Deus possa alcançar a todos, sem distinção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame as tuas graças em nossos corações e nos dê um coração manso e humilde como o de Jesus. Este foi o programa Palavra Viva desta terceira semana do tempo da Quaresma. Agradeço a você que esteve conosco, que rezou, que meditou, que ficou até o final conosco, ouvindo esta palavra tão rica, estes ensinamentos tão belos de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho e até o próximo programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.